Este ano é comemorado o centenário de Paulo Freire. Mas afinal, quem foi Paulo Freire? Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. É considerado o patrono da educação brasileira e reconhecido mundialmente pela sua contribuição para a educação. Em 1943, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1944, casou-se com Elza Maria, uma professora do primário que teve notória influência na sua escolha pela área da educação. Em 1947, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, Serviço Social da Indústria. Em 1955, incomodado com a educação acrítica vigente em Recife, ajudou a fundar o Instituto Capibaribe, que focava, além da educação, na inserção do trabalho manual na rotina do estudante, como marcenaria e cultivo de horta. Dessa forma, demonstra que toda pessoa pode se tornar ativa no ambiente em que vive. Paulo Freire morreu em 2 de maio de 1997. O método de Freire. Em 1963, Paulo Freire e sua equipe realizaram uma experiência de alfabetização popular no Rio Grande do Norte, que resultou na alfabetização de 300 cortadores de cana-de-açúcar em 40 horas. Esta experiência inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que foi arquivado e nunca mais retomado depois do golpe militar de 1964. Para ensinar, segundo Paulo Freire, era preciso partir da experiência do aluno e do que ele conhecia. O método de Paulo Freire propõe e estimula a inserção do aluno iletrado no seu contexto social e político, despertando a cidadania e a transformação literal. Em 1987, Freire propõe de forma oficial o seu método de alfabetização em 5 fases. Primeira fase, levantamento do universo vocabular dos grupos. Segunda fase, escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisado. Terceira fase, criação de situações existenciais típicas do grupo. Quarta fase, elaboração de fichas roteiro que auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho. Quinta fase, elaboração de fichas com a decomposição de suas milhas fonéticas. Deve-se analisar o contexto do aluno e selecionar palavras de seu vocabulário. Em seguida, dividir as palavras escolhidas em sílabas para promover a sua repetição. Apesar de ser amplamente conhecido pelo seu método de alfabetização de adultos, Paulo Freire também auxiliou nos processos de aprendizagem, leitura e estudo de forma geral. Dessa forma, afirma que a atitude crítica no estudo é a mesma que deve ser observada diante do mundo da realidade da existência. Conceitos e contribuições. Paulo Freire criticava as concepções tradicionais, denominando-as educação bancária, em que se deposita conhecimento sem crítica e problematização. Inspira a considerar a educação pela perspectiva do encontro dialógico, indicando o processo de ensino e aprendizagem como uma prática na qual tanto os alunos quanto o professor estão pessoalmente envolvidos no encontro pela palavra, sendo a vivência da mutualidade o próprio instrumento da aprendizagem e da produção de conhecimento. A chamada pedagogia do oprimido, como ficou conhecida sua abordagem, propõe que o aluno passivo-recebedor, na educação bancária, passe a agente de transformação na prática da educação libertadora. O autor apresenta o educador bancário como aquele que se volta para uma lida estritamente objetiva com os conteúdos pedagógicos. Já o educador educando dialoga problematizando o programa a ser trabalhado. Vejamos segundo as palavras do próprio autor. Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de gerá-lo. Sem ele, não há comunicação, e sem esta, não há verdadeira educação. Curiosidade sobre Paulo Freire. Em 1968, durante o período da ditadura militar, Freire foi exilado do Brasil porque o governo militar acreditava que sua metodologia poderia promover uma revolta dos menos favorecidos. Assim, o consideravam subversivo. Freire morou em diversos países a convite de universidades e movimentos sociais.
Anistiado em 1979, retornou ao Brasil e filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, no qual atuou como supervisor no programa do partido para a alfabetização de adultos. Entre 1989 e 1991, foi secretário municipal de Educação de São Paulo. Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo mundo. Ao todo, foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. Paulo Freire é o terceiro pensador mais citado no Google acadêmico. Países que possuem escolas que adotam o método de Freire são África do Sul, Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. A Escola de Economia de Londres apontou Pedagogia do Oprimido como a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos nas áreas de humanidades no mundo. Atualmente, Paulo Freire é criticado por ser considerado de esquerda, doutrinador e comunista. No entanto, apesar das críticas, Paulo Freire completa neste ano seu centenário e continua sendo uma referência mundial em educação. Indicações de leituras de obras do Paulo Freire. Educação como prática da liberdade. Nesta obra, Paulo Freire se vale da oralidade para tratar de liberdade, democracia e justiça. Para ele, a palavra pode deixar de ser o veículo das ideologias alienantes para tornar-se o instrumento de uma transformação do homem e da sociedade. Pedagogia do Oprimido. Talvez sua obra mais célebre. A Pedagogia do Oprimido propõe uma nova forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade. O livro é considerado um dos pilares da pedagogia crítica e analisa a relação de colonizador e colonizado. Cartas à Guiné-Bissau. Resultado do registro do primeiro ano de trabalho de Freire na elaboração de um modelo de alfabetização de adultos no país africano de Guiné-Bissau, na ocasião recém-independente. A importância do ato de ler em 3 artigos que se completam. A obra investiga a questão da leitura e da escrita, aliando 2 perspectivas, a da luta política e a da compreensão científica do tema. Educação e mudança. A publicação destes escritos se dá no momento do retorno de Paulo Freire ao país. Trata-se de uma obra crítica ao falso dilema, humanismo versus tecnologia. Conscientização, teoria e prática da libertação. Inquietudes e as últimas consequências que o processo de conscientização traz consigo são os assuntos explorados neste livro de obra freiriana. Educação e atualidade brasileira. A natureza assistencialista, autoritária e paternalista de nossas relações sociais e da educação inautêntica que predomina no sistema educacional bancário do Brasil entoam essa obra. Por uma pedagogia da pergunta, obra conjunta com Antônio Faundés, outra referência da ideologia libertária, por uma pedagogia da pergunta, traz um diálogo sobre como produzir um saber dinâmico, que se indaga constantemente. Pedagogia da autonomia, expõe sua concepção da relação entre educadores e educandos. Além disso, elabora propostas de práticas pedagógicas orientadas por uma ética universal.